Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou o Cristiano Mantovanini e gostaria de chamar comigo aqui meu amigo Roger Silva. Seja bem-vindo, Roger. Olá, amigos do Despertar da Excelência, do Despertando Insights. Sejam bem-vindos e preparem o bloquinho de notas que vai ter muita informação legal para vocês hoje. E para somar comigo e com o Roger, vou chamar meu amigo também, André Merino. Seja bem-vindo, André. Olá, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Estou ansioso por essa nossa convidada, muito esperada, de difícil agenda, foi muito difícil marcar com ela, mas chegou o dia. Estamos ansiosos, vamos que vamos. É que essa convidada, André, ela só vai fazer alguma coisa se ela ver sentido nisso. Já tô dando um spoiler, né? Seja muito bem-vinda a nossa convidada, Branca Barão. Obrigada, Kiko. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Branca Barão e a gente vai bater um papo aí de propósito. Que legal. Eu vou falar pra vocês que a Branca é foda. Tá? Só pra já começar o podcast assim, já de forma descontraída, né, Branca? Conta a sua trajetória pra gente, por favor, e como é que o propósito entrou na sua vida? Olha só, né? Primeiro, obrigado aí pela autorização para falar palavrão. O Kiko só soltou essa aí para eu poder ficar à vontade, que eu não... Eu sou aquela pessoa, gente, que fala palavrão de vez em quando, mas não é agressão, sabe? É advérbio de intensidade. Quando eu quero botar intensidade no negócio, eu falo que só um puta que pariu resolve. Então, de vez em quando, saem assim, algumas palavras em francês, pro desgosto da minha mãe, que passou a vida repetindo que pagou colégios de freira caríssimos para mim e que não adiantou nada. Muito bom. Então a gente vai falar, sim, de propósito. Ou como que o propósito entrou na minha vida? Isso é uma pergunta muito boa, assim, eu nem esperava por ela, né? E por que ela é tão boa? Porque ele entrou e eu nem percebi que eu já falava de propósito. Então, faz 20 anos que eu sou palestrante de temas comportamentais, mudança, protagonismo, propósito, diversidade e autenticidade no mundo corporativo, né? E experiência do cliente. Só que eu já falava de propósito em todos os temas com os quais eu trabalhava e não enxergava que propósito era o meu tema central, assim, ou o alicerce de tudo que eu falava. Então, todos os temas com os quais eu trabalhava, né, e falava nas palestras, no fundo eu estava falando de propósito. E tanto eu não sabia disso que eu fiz uma reunião com a minha editora, né, onde eu lancei o meu primeiro livro, que é o 880, Seu Melhor Amigo e Seu Pior Inimigo Moram Aí, Dentro de Você, onde eles estavam me cobrando, viu? E quando vem o próximo livro? Porque eu comecei alguns projetos e vi que não era aquilo e meio que deixei pelo caminho. Aí eu falei assim, eu tô procurando um tema ainda e tal. E eles falaram para mim, mas como procurando um tema? O seu tema é propósito. Toda vez que a gente te ouve falar em alguma palestra, é de propósito que você está falando. E a gente vê, sei lá, seu perfil no Instagram, você fala sobre propósito. Então essa ficha caiu com alguém me observando de fora, que o meu tema era propósito. Ele já fazia parte da minha vida há muito tempo. E eu não tinha essa clareza, eu não tinha essa consciência, apesar de ser o meu tema central, né? Por quê? Nesses 20 anos de carreira falando sobre comportamento, eu antes de falar sobre comportamento, eu fui procurar da forma mais prática que eu encontrei, né, ou mais conectada com o dia a dia, com a vida real e não com a vida no topo da montanha, que para mim não era uma realidade, e nenhum problema em buscar autoconhecimento em cima da montanha, mas para mim, né, eu sou bastante acelerada do mercado corporativo, então eu tinha que encontrar um caminho mais prático para buscar o tal do autoconhecimento, né? Eu ia falar, misturei 880 com autoconhecimento, virou 8 conhecimento. E aí eu percebi que no meu autoconhecimento, nessa minha jornada, foi onde eu percebi que sem uma clareza de propósito, ou sem uma clareza de quais são os valores que eu uso na minha vida para fazer as escolhas que eu faço, a vida é uma droga. Né, a vida se torna aquela coisa de quando você pergunta para alguém assim, e aí, tudo bem? E a pessoa fala assim, tô indo. Tá indo para onde, criatura? Então isso sempre foi uma resposta que me incomodou muito. Quando eu pergunto para alguém, e aí, como é que você tá? A pessoa fala, tô indo. Eu falo, mas como assim? Tá indo para onde? Não vai, então. Então porque é melhor você parar observando, olhando em volta, procurando uma alternativa melhor, prestando atenção e aprendendo, do que você simplesmente indo. E aí eu fui me dando conta, porque eu comecei a estudar o tal do propósito, que a maioria dos seres humanos do planeta estão indo.
E se você perguntar para onde, não faço a menor ideia. Eu tô só acordando na hora que eu preciso acordar, para chegar no trabalho na hora que eu tenho que chegar, para fazer aquilo que me pedem para fazer, para voltar para casa, sentar na frente da TV, né, ou pegar o celular, que hoje a gente tem opção, pelo menos, né, TV ou celular, e esperar a hora de dormir, que eu estiver cochilando já na frente do celular ou da TV, para acordar de novo na mesma hora e continuar nessa rodinha de hamster que a vida representa quando a gente não tem clareza de quem a gente é e do que a gente quer. Respondi? Eu viajei. Tipo... Respondeu? Não, deu uma aula já. Mas é exatamente isso. Muitas pessoas simplesmente sobrevivem, né? Elas vão caminhando sem rumo. Tô indo, mas tô indo para lugar nenhum. Isso. Então eu acordo, eu trabalho, chega o fim do mês, não tenho dinheiro para pagar minhas contas, aí fico reclamando, aí fico postando nas redes sociais que a vida é uma merda, que eu não vou chegar a lugar nenhum, que o trabalho é horrível, não sei o quê, e não cresce. E como você aconselha as pessoas a começarem a caminhar para encontrarem esse propósito realmente? Afinal, hoje o propósito é uma palavra que está em alta, né? Todo mundo fala de propósito, mas ninguém entende o que é propósito. Então, como que as pessoas vão entender isso e buscar o seu próprio propósito? Perfeito. O que é muito engraçado é que quando você lê, tem bons livros sobre propósito, em português, inclusive, traduzidos pra gente aqui. Entretanto, você lê e fala assim, nossa, que lindo, eu quero isso. Mas isso o quê? Como é que eu procuro isso daqui, né? E quem me deu a grande ficha do que é propósito, tipo, quando a grande ficha cai, né? Foi o maestro João Carlos Martins, numa palestra que eu assisti dele em Fortaleza. Ele encerrou um evento onde eu fiz uma palestra. Era um evento para 12 mil mulheres, um encontro de mulheres do Pague Menos lá em Fortaleza. E ele fez o encerramento desse evento de 4 dias. E de repente ele falou assim para a plateia, né? Plateia gigantesca. Eu sentada na primeira fila, babando. Ele falou assim, imagina que quando você estiver bem velhinho e for morrer, chegou a hora do fim. Então, o primeiro ponto já está aí. Eu vou fazer uma pausa na história, eu volto para a história do maestro. Nós somos os únicos animais de toda a natureza, apesar de racionais, ainda assim animais, que temos consciência que a história tem fim, que a gente vai morrer. Então, saber disso, ter consciência disso, nos dá, primeiro, uma pressa de viver, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Desejamos que todos, né, presentes e ouvintes, tenham uma vida longa. Entretanto, isso não está no nosso controle. Então, um belo dia, pá, morreu, já era. Então, ele fala, imagina que esse dia demora muito, que vai ser bem velhinho, ok. E que quando você for morrer, você tem a dádiva de 10 segundos de consciência. Ou seja, vou morrer. E aí você vai refletir inevitavelmente. Qualquer filme que você vê, quando chega a hora de morrer, a pessoa vê um filme da sua história, né? Então esse é meio que um clichê aí da hora da morte. Então imagina que você tem 10 segundos, não sei se para ver o filme inteiro, depende aí de quantas aventuras você viveu, né? Quantas merdas você fez, mas que você tenha tempo suficiente para falar, valeu, né? Para responder essa pergunta, que é a mais importante da vida, viver valeu? Só que você fala, tá bom, só que se eu já vou morrer, essa pergunta do viver valeu, ela é inútil, porque eu já vou morrer. Então só vai me deixar tipo, que merda, não valeu, morri, fim. Então quando a gente traz essa pergunta para o presente, viver precisa valer. O que eu preciso fazer hoje? Que decisões eu preciso tomar? Quais as escolhas eu preciso fazer? Qual é o estilo de vida que eu preciso ter para que quando chegar a hora de morrer, se eu tiver tempo de pensar, ótimo, se não, paciência, não precisa, porque você já pensou nisso antes, que você precisa viver para poder valer a pena no final das contas, né? Voltando para a história do maestro, ele falou, imagina que você tem 10 segundos de consciência e você vai morrer, mas você tem tempo de se perguntar, a vida que eu vivi valeu a pena? Então eu espero que a resposta seja sim. E aí eu fecho. Para ser sim a resposta no final, que viver valeu, você tem que viver hoje uma vida que vale a pena. E para você, então esse é o propósito, viver uma vida que vale a pena. Então eu tiro o propósito do campo do eu preciso mudar o mundo, eu preciso fazer a diferença no mundo. Isso você precisa fazer se te realiza. É metade do propósito. Porque o propósito, se a gente pensar em ser humano, eu gosto muito de fazer isso, né? Eu falo que seres humanos, gente, não é um negócio generalizável. Então não dá para generalizar. Nós estamos aqui conversando em 4 pessoas. Se eu perguntar para vocês o que significa felicidade para você, a gente tem no mínimo 4 respostas aqui.
Porque no mínimo, porque talvez eu, o André, né, o Kiko, o Roger, tenha mais de uma resposta do que pode significar felicidade para si. Felicidade é uma nominalização. O que é uma nominalização? É uma expressão da programação neurolinguística que diz que tem algumas palavras, geralmente valores, que têm um significado diferente para cada um de nós. Logo, a gente não pode generalizar seres humanos quando o assunto é o que significa uma vida que vale a pena. O que significa uma vida com felicidade, com abundância, com prosperidade, com realização, com sucesso? Não sei. Por quê? Talvez para o Kiko seja ter uma esposa linda, como você tem, 2 filhos, uma casa gostosa, né, e a família presente, né, e 2 cachorros e 2 gatos. Talvez para mim seja que eu tenho um filho adulto, não é ter mais filhos. Meu filho está adulto, então a minha vibe hoje é ter liberdade, por exemplo, para viajar com meu companheiro, né? Ou realizar um sonho de infância, que foi o que eu consegui fazer aí durante essa zona que foi a pandemia, que foi mudar para uma chácara e colocar quantos cachorros eu quisesse. É um inferno para uma visita que vem aqui e fala, gente, como é que essa mulher aguenta? Né? Mas eu tenho hoje 9 cães e uma gata, e ainda me seguro para não... Aquele meme, né, que tem do anjinho de pedra, me segura, senão eu pego mais um filhote. Porque quando eu vejo o filhote, eu trago para casa. E aí, qual o significado tá mais certo? Não existe. Porque propósito é justamente a consciência do que significa uma vida plena, uma vida feliz, uma vida boa para mim. Uma vida que vale a pena. Então, como a gente não pode generalizar o significado de felicidade, a gente pode generalizar o propósito comum. Propósito é ser feliz. Porque esse é o único objetivo comum, até onde eu estudei, no que eu percebo, de todos os seres humanos do planeta. Não importa em que nível da pirâmide de Maslow você está, você quer ser feliz. Você quer encher sua barriga de coisa gostosa, você quer viver num ambiente gostoso, você quer ter gente que você ama perto, e você quer construir, a partir, né, do básico, o seu próprio significado de felicidade. Então, eu trago o propósito para essa forma simples de compreender, mas não fácil de conquistar, né? Fiz até uma frase de efeito aqui, meio sem querer, que é, se o propósito comum é ser feliz, o que eu, branca, indivíduo, preciso para me considerar feliz hoje? Por quê? A pergunta que mais me fazem na vida, o propósito vai mudando? Não, você vai aprofundando, porque você vai se conhecendo mais, você vai experimentando mais coisas, você vai conhecendo mais gente, você vai conhecendo gente incrível que faz coisas maravilhosas, viagens que você nunca pensou em fazer, e aí você fala, poxa, eu também quero isso na minha vida. Logo, eu aprofundo um pouquinho o meu significado de vida boa, vida feliz e vida que vale a pena. Então, tirar o propósito do campo, o propósito, eu preciso descobrir uma coisa, um tesouro escondido e trazer o que significa felicidade para você, o que você precisa fazer para viver nessa direção. Isso você já está vivendo com propósito, ou como eu gosto de brincar, de propósito, né? Que é colocando intenção na direção com que você faz as coisas. Porque aí quando alguém te perguntar, e aí, Branca, como é que você tá? Ah, tô indo na direção da vida que eu quero viver. Então muda completamente, né, a cara dessa resposta. Branca, grande prazer estar aqui, agradecemos a presença, e o assunto realmente está muito, muito, muito bom, muito profundo, né? E quando a gente fala de propósitos, a gente usa nos nossos treinamentos, a geração mais antiga, qual era o propósito deles, né? Assim, qual era o objetivo de vida deles? Era ter uma vida longa, se formar, trabalhar, ter emprego, manter família, comprar uma casa e tal. E a geração mais jovem, hoje, pelo menos a gente percebe durante os treinamentos, eles não estão muito preocupados com o bem material, né? Eu preciso ter uma casa, preciso ter um carro, não, né? Como que você acredita que teve essa mudança de propósito, de imaginação de vida, de ser feliz? Por que a geração mais antiga, para ser feliz, tinha que ter uma tranquilidade financeira e hoje a geração mais jovem não quer isso? Isso é louco, né? Eu lembro quando meu filho era criança, Roger, eu perguntei para ele, assim, uma pergunta muito comum que se faz e que tem tudo a ver, né, com o assunto da gente aqui, que é propósito. Eu perguntei para ele assim, Gabi, o que você quer ser quando você crescer? Ele falou, eu quero ser rico. Eu achei sensacional a resposta, porque eu também quero ser rica, né? Dinheiro é uma coisa maravilhosa que te facilita ter acesso a muitas coisas legais para fazer uma vida boa. E aí eu perguntei, mas peraí, porque a resposta clichê é, eu quero ser rico e famoso. E eu perguntei para ele, mas por que só rico? Você não quer ser famoso? Ele falou, eu não, mas ele falou muito sério assim, ele falou, eu não. Se ser famoso fosse bom, o super-homem não teria uma identidade secreta. E eu achei essa clareza aos 7 anos de idade, 6 anos de idade, genial. Por quê?
Quando você quer alguma coisa, muitas vezes você não quer o que você precisa levar junto no pacote para querer aquilo que você quer. Então, um exemplo mais simples. Eu quero emagrecer. Para eu querer emagrecer, eu tenho que querer malhar, eu tenho que querer comer salada, e eu tenho que querer não comer Big Mac. Então, eu preciso querer tudo isso para poder querer de verdade o emagrecer. Da mesma forma, se eu quero ser famosa, eu também preciso querer a falta de privacidade, a invasão quando eu estiver no shopping comprando presente, né, a interrupção no almoço, que alguém vai vir tirar uma foto comigo. Então, essa clareza, ela é maravilhosa. E o mesmo exemplo, a mesma pessoa no exemplo, meu filho, quando fez 18 anos, eu dei um carro zero para ele, popular, mas zero, de presente de Páscoa. Eu falei, tá aqui seu ovo de Páscoa. E ele falou, eu não quero. Ele já tinha carta. Ele falou, não quero, carro zero, é muita responsabilidade, é dor de cabeça, eu preciso ficar pensando, eu vou ter que abastecer. E hoje isso, de fato, né, eu penso que a gasolina tá um problemão. Eu vou ter que imaginar levar pra revisão, eu não quero, eu quero andar de Uber. Pelo amor de Deus, vende esse carro, e o que você ia gastar com a parcela, eu vou gastar metade de Uber. E se for ver, é muito mais inteligente mesmo, porque eu ia pagar, sei lá, R$800 de parcela do carro, tinha dado uma entrada, e aí com 400 ele vai de Uber para onde ele quer. E ele não é muito de sair, na pandemia acabou que ele ficou super recluso mesmo. Então eu falo, essa estratégia de... primeiro, eu tenho um celular modelo XY14. Uau, tô super feliz com o meu XY14. Aparece uma propaganda no Instagram da vida mostrando o XY15, que tem uma câmera a mais e um botão colorido ali no meio. E eu falo, nossa, pronto, já estou automaticamente infeliz, querendo o próximo nível dessa tal felicidade. Então eu acho que o que rolou de uma geração para outra, botar aspas aí, porque assim, não é automático isso na mudança de geração, mas uma evolução no que significa felicidade para mim. Então eu volto naquele ponto, porque se felicidade para mim é ter equipamentos de última geração no meu estúdio, lançou um microfone novo, eu preciso comprar para ser mais feliz, ou isso se torna um desejo, que eu gosto de falar, né? Uma necessidade que se mistura aí com o meu desejo, então isso é importante de fato. Mas se você não é palestrante, não grava podcast, não faz gravação em vídeo, se você trabalha com outra coisa, sei lá, fazendo chocolate, você tem uma loja de roupa, por que você precisa comprar um microfone ou uma câmera tão chique quanto aquele que eu comprei só porque você viu que eu tenho, né? Então, é essa questão de ter essa clareza como primeiro ponto, o que de fato compõe a minha vida boa, a minha vida feliz. Então eu vejo assim, sei lá, se eu tivesse muito dinheiro na conta, o que eu faria com esse dinheiro? O que eu compraria? Aquilo tem valor para mim. Então se é uma bolsa caríssima, faz. Porque valores, a gente não mede qual é o valor melhor, qual é o valor pior. Valor é aquilo que faz sentido para você e para a tua existência. Eu estou lançando um livro, gente, chama Mulher que Vivia de Propósito. Ele está, inclusive, já no link da bio do meu Instagram, para quem se interessar, quiser ver um pouquinho mais sobre ele, onde eu apresento 3 níveis de consciência do propósito. E como o Roger trouxe a ideia, né? As pessoas de gerações passadas tinham uma outra visão. Então, se a gente pensar aí, né, na geração anterior, não só de geração de idade, mas na geração de o que nós, humanos, compreendíamos como propósito. Então, a gente ainda vê muito isso, o propósito divino. Como se... lá atrás, antes do propósito estar na moda, a compreensão que a gente tinha sobre propósito é: Deus tem um propósito para mim. Então eu preciso ser uma boa pessoa, eu preciso fazer o bem, eu preciso cumprir a missão que Deus, né, que o cara lá de cima mandou para mim. E aí não me importa aqui quem acredita em Deus, quem não acredita, não estou falando de religião. Só estou falando que nós humanos, para não assumirmos a responsabilidade em relação ao caminho da própria vida, a gente jogava pro cara lá de cima e falava: se vira aí porque você tem um propósito para mim. Então faça favor de me empurrar na direção desse propósito. Quando o termo propósito começou a se tornar moda, e isso foi na última década, né, que parece muito tempo, 10 anos, mas quando a gente pensa em evolução da humanidade não é nada, né, é um suspiro, assim. Então, na última década que a gente teve um monte de livros, então a gente teve, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um cara maravilhoso, que tem inclusive para falar de propósito, que tem um TED dele incrível, né, que eu super recomendo que a galera assista, se quiser compreender um pouquinho mais dessa evolução do propósito na consciência popular, né, na forma como a gente pensa sobre ele. A gente teve aí o Ikigai, que é um termo
oriental para uma vida mais plena, que você possa juntar quem você é com o que você faz, com o que o mundo dá valor, então que o propósito mora nessa intersecção. E a gente começou a entender, né, muita gente, né, mas muitas pessoas começaram a entender o propósito como carreira, como profissão. Então eu preciso descobrir o meu propósito, senão eu não posso empreender. Eu preciso descobrir meu propósito como se fosse quase uma orientação vocacional aí. Propósito é igual à minha vocação. E aí começou a causar primeiro, né, um protagonismo. Eu tiro a minha vida, né, não a minha vida, mas o meu propósito, a minha direção, as minhas escolhas e a minha direção da mão do cara lá de cima, e eu começo a ser mais protagonista na escrita dessa história, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, direciono tudo que eu sou para fazer algo produtivo e que mude o mundo. Então o propósito passou a ter a ver com carreira. Eu pego esse propósito, eu amplio ele no seguinte sentido. O propósito é ser feliz. Nós humanos, para sermos felizes, a gente também precisa se sentir útil. A gente também precisa fazer a diferença. A gente se realiza quando a gente entrega o que a gente é e percebe que quem a gente é faz uma diferença positiva no mundo. Então eu dobro o propósito da seguinte forma. O propósito é a tua missão, a tua carreira, a tua vocação? Também. É o que você entrega para o mundo. E propósito também é o que você quer receber do mundo. Então, os amigos que eu quero ter para poder alimentar essa pessoa que eu sou de um jeito positivo, o dinheiro que eu quero receber por fazer aquilo que eu faço muito bem, para que eu também possa viajar para um lugar maravilhoso e tudo mais. Então, aí eu volto naquele ponto. O propósito, hoje, por estar sendo mais compreendido, as pessoas entenderam que talvez eu não precise de um carro, um Porsche para ser feliz. Tem gente que vai ficar muito mais feliz com o Porsche do que eu, que vou olhar e falar, meu Deus, quanto que vai ser o IPVA desse trem, Jesus, né? Eu prefiro pegar a grana do IPVA. IPVA de carro, né? IPTU é de casa, IPVA... Ah, tá, medo de estar falando bobagem dos impostos aqui, que eu pago, mas nem sei que eu tô pagando. Tá bom. Aí eu falo assim, beleza, então não faz sentido para mim hoje, na minha realidade financeira, espiritual, os meus desejos, hoje as minhas ambições, ter um Porsche na minha garagem. Acho lindo, quero passear no seu, se você tiver, e depois você me deixa em casa, enfim, né? Eu vou viver a minha riqueza de uma outra forma. Então eu acho que quanto mais clareza a gente tiver do que faz sentido, menos a gente vai estar apegado aos bens materiais, para fechar aí a respostona que eu dei para a pergunta que você fez. Lindo, Branca, perfeito. E conforme você foi falando, eu fui identificando, né, principalmente nos processos de coaching. Quando você aplica, né, a pergunta básica, né, qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito. Cada um tem, quero emagrecer, quero mudar de emprego, quero aprender a falar uma outra língua, quero viajar, quero comprar um apartamento novo. E eu já passei por isso também. Meu pai trocou de carro e quis dar o antigo dele para mim, e eu não quis. Por quê, né? Porque eu vou ter um gasto enorme, naquela época nem era ainda o preço da gasolina, mas ele se sentia muito mais confortável em não ter a responsabilidade de assumir um custo que talvez ele não soubesse que teria condições de seguir para frente e manter aquilo, do que arriscar, né? Vou ter um carro legal. Então ele prefere andar de ônibus tranquilamente, sossegado. Naquela época também nem tinha tanto, o Uber não existia ainda, então ele tem essa linha de pensamento, né? E quando eu converso com as pessoas dentro de um processo de coaching, eu faço as 3 perguntas, né? Eu quero, eu posso e eu devo. Se você falou não para alguma delas, repense o que você quer fazer, né? Então, quando você quer criar o seu propósito, buscar o seu propósito, é a felicidade, você imagina que muitas pessoas ainda não imaginam, não sabem o que é a felicidade para elas? Porque, primeiro, né, a sociedade, o mundo que a gente vive, ele entrega pra gente um significado meio pronto de felicidade, né? Se você der um rolê pela timeline do Instagram, você vai ver ali um significado muito pronto de felicidade. Então, felicidade para uma mulher, é ter um cabelo X, é ter um corpo Y com um peso tal, é poder usar um biquíni na praia sem ser criticado, porque o teu corpo não tá nos trinques que a sociedade coloca. Felicidade é você ser uma pessoa heterossexual, casada com alguém, né, do sexo oposto, com um filho ou 2. Então eu até brinco, assim, eu brinco com isso bastante em palestra. Eu falo assim, quer ver? Você chega solteiro ou solteira no Natal. Aquela tia, né? Eu pego o ícone da tia, que eu acho que uma boa parte das pessoas tem aquela tia que fala assim, tá, cadê os namoradinhos? Ou as namoradinhas. E que inevitavelmente é alguém do sexo oposto. Então se você é, por exemplo, homossexual, você já volta pro armário naquele momento e fala, epa, a minha felicidade não encaixa no mundo.
Então, o grande desafio é ser honesto consigo. Eu falo, e não vou falar de sexualidade aqui, mas que também pode incluir, se for o caso de alguém que está ouvindo, sem nenhum problema. É uma das questões. Mas que todo ser humano, eu vou generalizar isso assim com ênfase, todo ser humano tem um grande armário do qual precisa ter coragem para sair de dentro. Todo ser humano. Seja eu com os meus palavrões, eu com o meu chinelo ou da palestra de All Star, seja o jeito que você fala, o jeito que você brinca, o que você quer, né? Aquilo que você considera que é bom para você ou aquilo que você não quer, sendo que tá todo mundo querendo. Então, voltando para a timeline que eu ia dar o exemplo. Você vê ali pessoas, eu falo que agora a moda é ir para Maldivas. Você é uma pessoa plenamente rica, feliz e realizada se você for para Maldivas. Se você não tem foto em Maldivas, meu amor, você é infeliz e está em depressão profunda, corre procurar ajuda, né? Tô exagerando muito aqui, mas a brincadeira é essa. Teve um período que era Paris, que eu falava, gente, aí teve um período que era Cancún. Eu falava, meu Deus, nunca fui para Cancún, pronto, tô automaticamente infeliz, porque a moda da felicidade hoje, assim como a gente tem moda de calça, de sapato, de carros que estão na moda, hoje o Renegade, né, o Jeep Renegade é um carro que está na moda. Muita gente comprou e é um carro bastante popular, apesar de ser um padrão mais caro. Então, sei lá, Disney sempre vai ser moda, mas teve um período que foi muito moda. E as pessoas sentiam um vazio, tipo, eu nunca fui pra Disney, o que tem de errado comigo? Nada, você só não foi pra Disney. E tem um vídeo maravilhoso do Ariano Suassuna falando disso, que num jantar, todo mundo tinha ido pra Disney, ele falou, gente, mas peraí, eu não fui pra Disney, eu não posso entrar na conversa, né? Que ele sentiu ali deslocado da conversa. Então é isso, a vida coloca pra gente um significado pronto de felicidade. E geralmente, para a maioria de nós, esse significado pronto de felicidade, assim como de sucesso ou realização, que para mim são três coisas muito quase sinônimos, né? É felicidade, sucesso e realização. A sociedade fala, sucesso é isso, felicidade é isso, realização é isso aqui. Você não quer aquilo, você já passa a se sentir desconectado, deslocado e errado. Então, isso é muito importante. Eu começo a jornada da busca do propósito quando eu faço isso com uma cliente, ou numa palestra, ou num curso que eu dou, ou no livro. Na seguinte questão, o seu querer autêntico. Porque quando a gente é criança, a gente tem total clareza do que a gente quer de verdade. Né? O Roger, eu não sei se tem filhos criança, Roger, porque o André tem, o Cristiano tem também. Então, eles podem balançar a cabeça aí ou falar pra gente se isso bate ou não. Mas criança, ela tem uma clareza do que ela quer e ela acha simples querer. A criança tem uma autopermissão, né? Ela mesma se permite a querer o que ela quiser. E no meu livro tem uma página dizendo assim, grande, assim, lettering, lindamente desenhado pela Cibele Maldonado, que é quem fez todos os letterings, as ilustrações do livro. Você pode querer o que você quiser. Aí você fala, isso é óbvio, é nada, isso é profundo pra cacete. Você pode querer o que você quiser. Ai, Branca, mas e se o que eu quero é, sei lá, eu sou uma mulher, sou hétero, eu quero ter 2 maridos, 2 namorados. Né? Ser bígamo no Brasil é contra a lei num casamento legal. Né? Mas eu posso namorar 2 caras ao mesmo tempo? Na minha concepção, quando eu tô dando curso, pode, desde que esses 2 caras estejam de acordo com isso, estejam felizes com isso, esteja tudo bem para eles. Então, quando você tira a censura do seu querer, é que você se conhece de verdade. Então, voltando para a criança, uma criança ela tem permissão de querer o que ela quiser, ela quer ser astronauta, ela quer ser bombeiro, e aí ela encontra um bombeiro na rua, ela vai falar com ele, vai tirar foto, pede para subir no caminhão, você passa mó vergonha. Eu lembro, meu filho pequeno ouvia parabéns para você, ele saía correndo, pedia bolo. E eu, tipo, não pede, que é feio. Eu tive que me conformar, que ele chegava pra cantar parabéns, falei, agora eu quero bolo. E eu ficava, meu Deus, ele quer o bolo dos outros. E eu falava, mamãe, compra um bolo. Eu não quero que você compre um bolo, eu quero aquele bolo do parabéns. E ele pedia e tava tudo bem. E nunca, ele fez isso mais de 20 vezes na história de quando ele era criança, né, chutando baixo. Eu nunca vi uma família cantando parabéns pra alguém que negou um pedaço de bolo pra um moleque que era pequeno. Por quê? Porque a criança, ela tem essa autorização, ela pode querer o que ela quiser. Né? Tanto que no shopping, eles se jogam no chão, eles pedem, você fala que não tem dinheiro, esse problema não é deles, esse problema é teu como pai. Eles querem e ponto. A gente vai crescendo e vai aprendendo que alguns quereres são menos válidos ou são feios. E aí eu começo a querer bonito. E o que é querer bonito? Querer aquilo que o Kiko aprova. Querer aquilo que o Roger vai falar, nossa, a Branca é foda, porque ela quer um negócio que eu também quero. Né? Ou porque ela tem aquilo que eu acho que é legal. Porque que o André vai falar, gente, olha essa mulher, ela conseguiu aquilo que eu queria.
Porque, sei lá, se eu falo assim, pô, sucesso pra mim hoje é morar numa chácara com 10 cachorros. O André tem cachorro, tem um, André? Tem um. Vai falar, gente, essa mulher é louca, eu já tenho uma, ela já rói minha planta, já come meu sapato, imagina 10, Deus me livre, essa mulher é maluca. E aí eu ganhei um quadrinho de uma cliente minha, ela chama Sandra, lá do Bradesco, que diz assim, se alguém te diz, você enlouqueceu, é porque você tá no caminho correto. E eu lembro de ouvir da minha mãe, ouvir de amigas, nossa, você é louca. E eu me sentia desconectada da realidade, porque eu vi que você é louco, pode ter um impacto muito punk aí, né? Você é louco, sei lá, tem que ir para um hospital, para um tratamento psiquiátrico. E a gente tinha essa coisa negativa, até em torno do psicólogo. Ah, eu vou fazer terapia, porque eu tô louca? Não, porque eu vou cuidar da minha saúde mental, eu cuido da minha saúde cardiológica, eu cuido da minha saúde como mulher, indo todo ano no ginecologista, por que eu não vou no psicólogo? Ou, se eu perceber que eu tô com algum desafio mais importante, por que eu não vou no psiquiatra ver se eu tenho uma depressão e me cuidar em relação a isso? Porque é química, assim como o resto do corpo. Só que quando você ouve você é louca, você quer automaticamente entrar na normalidade. E assumir a sua vida com esse propósito, com essa autenticidade, que as coisas estão super ligadas, significa romper, muitas vezes, não todas, com a normalidade. Eu, por exemplo, eu não quero trabalhar numa empresa maravilhosa, que eu conheço muitas, enormes, das 8 da manhã às 6 da tarde, segunda a sexta. Ai, Breca, você acha errado? Não, acho maravilhoso. Dá uma segurança, dá uma estabilidade, não total, porque na vida não tem isso, mas dá uma estrutura, dá uma construção de carreira, você pode ser promovido, no que vem você vai estar ganhando mais, você vai se aposentar. Tem muita coisa boa nessa jornada, mas não é a minha jornada. A minha jornada é matar o meu leão por dia. E que eu conheço muita gente que infartaria na minha realidade. De olhar para a agenda do mês de março, por exemplo, e falar, puta, estamos no dia 15, eu ainda não dou conta de pagar os boletos. Eu preciso fazer mais alguma coisa aqui. Só que o que me impulsiona talvez te deprima, talvez te estresse. E se eu não tenho coragem de olhar para mim com essa honestidade, de falar qual é a vida que eu quero viver, eu passo a vida, eu branca, que não encaixo, tentando me encaixar num ambiente corporativo e formal, por exemplo, que é totalmente diferente do ser humano que eu sou. Então, quando a gente busca encaixe naquilo que os outros, ou a sociedade, ou o mundo coloca como feliz, né, como felicidade, realização e sucesso, eu vou passar a vida infeliz, porque a felicidade que eu tô buscando não é a minha. Branca do céu, eu tô aqui viajando. Primeiramente, prazer em tê-la aqui, né? Eu tô adorando. Branca, teve um ponto que me chamou muita atenção, que eu tô aqui pensando paralelamente a ouvir o que você tá dizendo. Quando você falou assim, as pessoas, quando você pergunta como elas estão, eu tô indo, né? E uma vez, né, na faculdade, eu fiz uma pesquisa para mostrar para os alunos, né, justamente para tratar sobre esse assunto, para saber o que realmente você está buscando na sua vida. Eu peguei a timeline do meu Facebook de segunda a sexta e comecei a anotar e contar quantas vezes cada palavra aparecia, né? E de segunda a sexta, a palavra que mais apareceu foi a sexta-feira. E a segunda palavra, linda. Ou seja, sexta-feira, sua linda, né? E aí eu falei para os alunos assim, falei, olha, a gente fica todos os dias, né? Começa a semana, torcendo para sexta-feira chegar. E cada dia que está mais próximo, mais intenso fica esse meu desejo. Só que quando chega sexta-feira, você não aproveita do jeito que você gostaria, porque você acumula tudo para sexta-feira. E quando você chega no domingo, você já está torcendo para a próxima sexta chegar. E quando você para pensar, o que eu fiz da minha vida? Olha, a sexta-feira passou uma semana, passou um mês, passou um ano, e aí eu percebo que eu só fiquei torcendo para sexta-feira chegar. E não fiz nada. Né? E isso eu faço um link com outro caso, que eu conversando com uma moça que era trainee, que a gente estava conversando justamente sobre carreira, e eu perguntei para ela assim, qual é o teu propósito? E ela falou assim, eu quero ser diretora. Aí eu falei, pô, bacana. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma empresa e estou te contratando, diretora. E agora? E ela não soube me responder. E eu entendo que as pessoas, elas confundem muito, e você foi bem clara nisso, na questão do ser e ter. Sim. E o que eu falei para ela assim, a questão não é você ser diretora, é quem e o que você vai transformar com o cargo de diretor, né? De cargo de diretor, o poder ou a autonomia, né? Vamos dizer melhor assim, que esse cargo te dá. Qual é a transformação que você quer fazer no mundo? É por aí, Branca? Olha, André, eu penso assim, primeiro, né? Essa confusão que a gente faz com o que significa propósito,
e não tem uma resposta correta, tá? Por quê? Se você procurar no dicionário, propósito é objetivo. Então eu posso dizer, não tá errado, eu falar, o meu propósito para 2022 é alcançar tal ponto na minha vida, na minha história, no meu casamento, na minha carreira. Tá correto, né? Entretanto, quando a gente fala de propósito de vida, a gente tá falando de algo maior que a própria carreira. E aí o objetivo, ou o propósito menor, vou chamar assim, de se tornar diretora, por exemplo, na empresa que eu trabalho, precisa estar congruente com esse propósito maior de vida. Então a minha busca, ou a busca que eu gosto de conduzir as pessoas nessa jornada, de um propósito de vida, é para que justamente elas possam fazer uma prova dos 9 em relação à resposta obtida. Então vamos lá, qual é o meu propósito de vida? Então eu vou falar do meu. O meu propósito de vida é ensinar liberdade experimentando autenticidade. Então, vamos lá. Branca, você pode dar o curso da Disney? Posso, porque lá eu vou estar ensinando empresas e pessoas a serem mais livres perante escolhas mais conscientes e vou transbordar a minha autenticidade lá na frente da turma. Eu posso dar palestras de outro? Posso. Eu posso falar sobre a importância de você trabalhar 30 anos na mesma empresa? Não. Por quê? Eu não vou estar ensinando liberdade. Você pode ficar 30 anos na mesma empresa se isso construir a jornada que você escolhe com liberdade. Então não é nada contra ficar 30 anos, por exemplo, fazendo a mesma coisa ou no mesmo casamento. Esse casamento de 20 anos te faz feliz? Se não, sai dele. Os homens me perguntam muito assim, se eu der o curso Mulheres de Propósito para minha esposa, ela vai querer separar de mim? Porque eles têm esse medo. E eu falo, não sei. Faz 2 anos que você não dá um beijo de novela nela, que você não leva ela a fazer uma coisa diferente. Também não é responsabilidade sua como homem fazer mulher nenhuma feliz, né? Pensando aí num casamento heterossexual. Nenhum problema. Você ficar 30 anos com a mesma pessoa. O problema é você ficar 10 anos infeliz com alguém. Você ficar 2 anos infeliz com alguém. Eu mudei de marido algumas vezes e eu falo assim, eu sei o desafio que é chegar num congresso no fim do ano da minha profissão com um marido novo. Você tem no mínimo 3.000 olhares críticos na tua direção. Tipo, nossa, a Branca mudou de marido de novo. Nossa, a Branca separou daquele também. Nossa, a Branca é louca. Só que só eu sei por que eu fiz aquilo. E tem gente, eu conheço mulheres maravilhosas, poderosas, conhecidas, que estão há mais de 10 anos num casamento, onde cada um mora na sua própria casa, na sua própria cidade, mal se falam, mas não rompem. Por quê? Porque a imagem para a sociedade é ruim. Então, vou voltar para a tua pergunta. Ser diretora, qual é o impacto que eu tenho no mundo? Antes disso, qual é o impacto que ser diretora tem sobre o meu propósito de vida? Ser diretora me ajuda a transbordá-lo? Ser diretora me ajuda a ser feliz perante o meu significado de felicidade? Eu botei lá em cima o propósito, assim, né, para ficar didático. Tô segurando ele lá em cima. Tá bom. Ser diretora, de repente não vai ocupar meu tempo demais ou vai me aumentar muito a carga de responsabilidade e me tirar de algumas conexões que eu tenho em relação ao meu propósito de vida? Então é a mesma coisa. Eu quero ser rica? Para ser rica, eu vou ter que aprender sobre investimento, eu vou ter que ter um monte de coisas para poder sustentar esse rótulo para mim mesma de ser rica. Eu quero tudo isso que vem junto. Então vamos para a diretora. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Por que um diretor ganha mais do que um supervisor? Porque ele toma decisões mais importantes, porque ele tem mais responsabilidade. Você também quer essa responsabilidade? E aí você fala, nossa, eu gosto de um desafio, o desafio me motiva, eu quero abraçar o mundo inteiro, eu quero mudar essa empresa, eu tenho tesão nisso, no que precisa ser feito para que eu seja um bom diretor, uma boa diretora. Logo, o cargo de diretor é para você. Da mesma forma que tem adolescente aí que não quer um carro, tem muito adolescente que já tem clareza que fala, não, eu não quero estar no topo de uma grande empresa. Eu quero no máximo. Às vezes eu vejo o meu filho mesmo falando disso, ele tá com 22 anos, né? E ele tá se descobrindo profissionalmente agora, numa carreira, ele é artista. Então ele, você fala pra ele, você quer ser diretor? Eu não, Deus me livre. Tem encheção de saco, eu vou ficar recebendo mensagem fora do horário, minha equipe, eu vou ter que dar feedback, eu vou ter que demitir gente. Eu não quero isso pra mim. Aí você fala, ser diretor é bom ou ruim? Não sei, depende. Do quê? Qual é o propósito da sua vida? Eu tive um chefe, eu exemplo muito claro disso, assim. E ele já faleceu, ele era um cara muito aventureiro e ele, infelizmente, faleceu muito jovem numa dessas aventuras aí que ele viveu. E ele falava assim, cuidado para que um sonho não anule o outro.
E eu ficava, como assim? Eu não entendia isso muito bem. Então, sei lá, ele falava, você é mulher, você pode querer, por exemplo, eu quero engravidar esse ano e eu quero fazer abdominoplastia. Não, é um sonho que anula o outro, você tem que escolher entre um dos dois. Quando a gente fala disso, fica muito claro. Eu quero ser promovida e quero engravidar. Peraí, você não vai ser promovida no ano que você vai tirar licença maternidade de 4, 5, até 6 meses, dependendo aí de férias, de tudo isso, que eu não entendo muito bem dessas leis. Mas não rola as duas coisas ao mesmo tempo, porque você vai se sobrecarregar de trabalho num período que você tem que ficar em casa cuidando desses primeiros meses do seu filho. Então, qual dos dois sonhos é melhor? Sei lá eu, mas você vai ter que priorizar uma coisa na tua vida para que você possa viver plenamente aquela coisa. Então, você também, quanto mais clareza você tem de qual é o teu propósito de vida, o que te faz feliz, mais fácil fica priorizar aquilo que eu tenho que fazer. Porque uma das coisas que o povo mais reclama é falta de tempo. Só que tempo é a coisa mais democrática do mundo. Eu tenho o mesmo tempo que você, que o Kiko e o Roger. Acontece que tem gente que se sente mais realizada que o outro fazendo o que faz. Por quê? Qual é a diferença? Consegue priorizar de acordo com a tua própria realidade. Bom, bacana. E tá muito mais relacionado, né, o Branca, ao porquê do que ao quê, né? É o porquê você faz as coisas, né? Agora, quando a gente leva tudo isso para uma empresa, no podcast anterior, a gente estava discutindo com o nosso convidado aqui sobre a questão dos valores das empresas. E as empresas hoje também estão entrando na onda do propósito da empresa, né? E a gente chegou a comentar que muitas empresas criam lá sua missão, visão, valores e propósito de uma forma muito poética para demonstrar um marketing, né, mercadologicamente, né, para o mercado que ela é bonitinha, vamos dizer assim. Mas esse tiro sai pela culatra, porque aquilo, você falou de congruência, né? Que aí é uma palavra que eu gosto muito. Porque aquilo que ela tá declarando que ela faz, ela não faz. E isso se volta contra ela. Você entende que as empresas também teriam que estar pensando de uma forma mais profunda nessa questão do propósito? Entendo que sim, eu já faço esse trabalho em algumas empresas, em algumas equipes, né? E o que eu vejo, assim, né? E como é que eu gosto de colocar? Do mesmo jeito, eu imagino que uma empresa, gente, ela é um organismo vivo, assim como um ser humano. Tanto que o trabalho todo que eu fiz de transformar conteúdo corporativo em conteúdo de autoconhecimento foi pensando que a minha vida é uma empresa. Então, a minha vida é uma empresa que tem áreas, setores, e que eu posso modificar essas áreas, esses setores, com a mesma consultoria que eu hoje dou, por exemplo, para uma grande empresa, uma média empresa, X, tanto faz. Então, imaginem que uma empresa é um ser humano, que as pessoas que trabalham nessa empresa são as células que compõem este ser humano, e que as áreas da empresa, tipo, sei lá, o marketing é o fígado, né? O RH é o coração, só para ficar fofo, né? Sem nenhum julgamento de valor. As vendas são as pernas. Então você tem ali um indivíduo, de alguma forma, e que algumas células são modificadas. Tipo, eu fiz um arranhão, é porque algumas células saíram, e aí o meu organismo vai compor com outras células, quando alguém é demitido de uma empresa. Então, quando eu faço esse paralelo de uma empresa a um ser humano, que para mim tem uma metáfora muito boa contida aí, eu começo a entender que essa incongruência que você trouxe aí, ela é real. Tanto para uma empresa que não faz o que prega, uma empresa que não trata o colaborador bem e quer encantar o cliente externo, é incongruência. Uma empresa que tem ali valores, né? Eu gosto muito de dar um exemplo num curso, de uma empresa que eu cheguei e vi um quadrinho na recepção, eu fui para uma reunião, aí eu vi um quadrinho numa reunião que estava escrito assim, os valores, nossos valores são... Eu só bati o olho no primeiro, era criatividade. Aí eu olhei a mesa da recepcionista, ela era uma mesa super padrão, aquelas mesas cinzas de escritório, super padrão. A mesa mais clichê que você pensou era aquela. E no chão tinham 4 Lzinhos, assim, com uma fita crepe, mostrando onde a mesa deveria ficar. E aí ali pra mim já bateu assim, peraí, uma empresa que tem como primeiro valor a criatividade, devia no mínimo ter a recepção igual da gráfica que eu tinha ido no dia anterior, que era o chão com grama artificial, né? A mesa era de toquinho de madeira, aí tinham quadrinhos pendurados, um lugar super encantador que parecia que estava no meio da floresta e estava numa recepção. Então já me decepcionou aí. Só que vamos mais fundo, uma mesa marcadinha onde ela deve ficar me garante que criatividade não é o primeiro valor daquela empresa, aquilo é uma grande mentira. Só que eu também vejo humanos fazendo a mesma coisa. Que eu falo, eu sou íntegra, só que, sei lá, eu tô devendo um negócio que eu comprei pro Kiko e não pago, e quando ele me cobra o disfarce, ainda fico ofendidinha.
Outro dia eu falei, gente, como é que você quer falar de integridade? Se eu vou te cobrar o que você me deve, você fica ofendidinho. Eu tenho que falar, André, me perdoa, eu esqueci, eu tô pagando hoje. Ou, no mínimo, André, aquela grana que eu tô te devendo, eu te aviso um dia antes. Amanhã eu teria que te pagar, só que eu tô dura. Deu um revés aqui, divide comigo, eu vou te pagar em 3 vezes todo dia 10, ou me ajuda, me dá mais um prazo. Por quê? Para eu poder falar que eu sou uma pessoa íntegra, eu tenho que agir de forma íntegra. Senão, assim, eu posso falar o que eu quiser. Né? As câmeras aceitam tudo, as redes sociais aceitam tudo. E essa incongruência, ela te trava como ser humano e como empresa. E como empresa tem uma questão maior. Como as célulazinhas, que são os maninhos que compõem uma organização, são seres conscientes, eles percebem essa incongruência. Então, os líderes perdem o direito, para mim, de me cobrar. Você vai falar assim, olha, eu gostaria que você fizesse tal coisa. E você, como líder mesmo, não é coerente a isso, eu vou falar assim, vou fazer, vai esperando aí. As pessoas, eu vejo isso direto, as pessoas entram numa reunião, não entendem nada que aconteceu, balançam a cabeça afirmativamente pro líder e saem dessa reunião sem ideia do que é para fazer, sem nenhuma clareza. Então, voltemos ao princípio. Empresas compõem poeticamente missão, visão, valores e o seu propósito. O objetivo disso precisa ser tornar mais claro para as pessoas que compõem esse organismo, os seres humanos que trabalham lá, o que é esperado naquele lugar, que impacto aquela empresa quer ter no mundo, e como eu, ser humano, com o meu propósito individual, os meus valores como hierarquia de critérios aí para fazer as minhas escolhas, me encaixo nesse lugar. Por quê? O objetivo que eu prego nas empresas de terem clareza de propósito e dos seus valores principais é para que as pessoas possam falar, esse lugar é para mim. Esse lugar atende ao meu propósito humano de fazer a diferença no mundo, de me realizar, de crescer, de ganhar minha grana lá. Por quê? Senão, o tal do engajamento, da motivação que as empresas tanto buscam também fica no campo do bonitinho e ordinário. Eu faço uma puta convenção, levo todo mundo pro Costão do Santinho, quando puder, né? Quando a pandemia permitir, tá quase permitindo aí. Boto lá o show do Nando Reis, tô falando coisas que eu amo aqui. E as pessoas vão, auê, uhul, que legal, e tchau. Quando volta exatamente para o ponto inicial. Então, o propósito, tanto na tua vida quanto na empresa, supondo que você seja CEO aí de uma empresa com 4.000 colaboradores, só vai fazer a diferença real se tiver o objetivo de deixar mais claro o que precisa ser feito para você viver ou existir como empresa nessa direção. Show, Branca. Só para ilustrar, eu estava numa reunião há umas semanas atrás com uma empresa em que eles queriam fazer uma palestra, né, para mudar o atendimento, o comportamento, aquela coisa, uma palestra para resolver o problema de anos da empresa, em que os funcionários, né, os atendentes, tratavam muito mal os clientes externos. E eles queriam uma palestra de atendimento, né, de empatia, de como tratar. A primeira pergunta que eu fiz para eles, como os colaboradores são tratados na empresa? E aí veio um silêncio de 40, 50 segundos. Então, assim, e foi em cima disso que você falou. Não adianta você querer que as pessoas ajam bem se elas não são bem tratadas, né? Não tem congruência, não faz sentido isso. Isso, exatamente. E aí, quando a gente tem essa clareza, isso te permite verificar se tem uma intersecção. Porque se a minha existência não tem intersecção com a empresa em que eu trabalho, eu vou fazer o mínimo. Meu chefe vai sair, eu vou parar de trabalhar, né? Eu vou jogar joguinho, eu vou esperar. Tem um meme, né? Uma historinha que eu adoro ela e que eu uso em algumas palestras, que é assim. Tem um chefe chegando numa mesa e o funcionário tá lá fazendo nada. Aí ele fala assim, cara, por que você não tá trabalhando? Aí ele vira e fala, por que eu não te vi chegando? Então eu falo assim, as pessoas hoje, ainda mais no ambiente digital, precisam de autonomia. Como fazer uma autonomia funcionar? Deixando claro o que se espera dessas pessoas e essas pessoas verificando se existe uma intersecção. Né? Pega o exemplo da Disney. A Disney tem tanta clareza de quais são as suas chaves ou de quais são os valores que as pessoas precisam usar para fazer as suas escolhas como colaborador da Disney, como cast member, como eles chamam, que eu sei o que eu preciso fazer, eu posso escolher à vontade naquela direção. Então, assim, tá indo pra onde? Né? Como é que você tá, Disney? Tô indo pra cá, ó. Esses 4 pontos determinam uma linha reta. Se você coloca 4 pontos e liga eles com uma linha, você tem a direção muito clara. Quando você dá essa direção muito clara pro seu colaborador,
Se ele vê sentido em trabalhar ali, porque se ele não vê, não tem nada que você possa fazer, a não ser demiti-lo, né, para corrigir essa rota, ele vai nessa direção. As pessoas querem fazer um bom trabalho. Quando você dá clareza de direção, elas vão naquela direção, fazendo as melhores escolhas dentro daquela direção. Aí a gente traz para o ser humano. Mesma coisa um relacionamento. Quando eu tenho clareza dos meus valores, eu também tenho clareza que eu preciso sair daquele relacionamento, porque ele não atende aos meus valores. Ninguém existe para atender ninguém, não é nesse sentido. Mas a gente é cliente dos nossos amigos, nosso amigo é nosso cliente num churrasco, né? A gente é cliente do outro num casamento. Então, meu marido não me faz feliz. Peraí, volta. O que é felicidade para você? Como que você deixa claro para ele o que depende dele para que essa sua felicidade aconteça? O que é responsabilidade dele foi combinado com clareza? Da mesma forma. Então, quando fala assim, Branca, por que você saiu do seu casamento anterior? Porque não contribuía para a vida feliz que eu quero viver. Pesava, me deixava tensa, eu tinha que agir de uma determinada maneira, não era essa a vida que eu queria, por quê? O meu segundo valor mais importante é leveza. Então, a partir do momento que gravar isso aqui fosse pesado, eu ia falar, gente, desculpa, mas tô fora. Branca, você já abriu mão de fechar um negócio porque ia pesar? Já. Precisava do dinheiro? Precisava. Falei pro cliente, não vou fazer essa merda. Falei, vou embora. Já me demiti de projetão. Falei, desculpa, não vou fazer isso aqui é ridículo. É incongruente com quem eu sou, com o que eu acredito. Eu não posso fazer isso, porque eu vou estar te roubando. Vira e mexe e fala, amor, não vai adiantar, eu vou te roubar. Se você quiser me dar esse dinheiro do mesmo jeito, eu vou fazer, mas você tem que saber disso. O que eu tenho que fazer então? Faz isso primeiro, faz isso segundo. E aí a gente faz uma palestra para abrir um negócio maior de desenvolvimento, que papapá. Então, que legal. Meu primeiro valor, né? Minha primeira chave é o quê? Clareza, transparência. Então, se eu não te falar o que eu sinto de verdade, eu não estou existindo de propósito. Percebe como tudo está interligado? Tudo está interligado. Se os valores, se o propósito, a missão da empresa que você trabalha não tem a ver com a vida que você quer viver, você está no lugar errado. Então eu saio, não sei, calma, não é isso. Vai pagando seus boletos, mas amplia a tua consciência para o que deveria ter uma empresa para poder me encaixar melhor para viver a vida que eu quero. E começa a olhar, porque quando a gente tem clareza, as oportunidades estão aí, né? Eu falei assim, tá sem dinheiro? A gente tem muito dinheiro no mundo em volta de você. Se você não tá conseguindo pegar, é porque você não tá enxergando esse dinheiro que está aí. Como é que eu faço para enxergar? Começa a procurar a oportunidade que tem a ver com você, deixa claro para você o que tem a ver com você, você vai começar a enxergar a oportunidade e aí você pode pegar. Quando eu mudei para Foz do Iguaçu, imagina, isso faz 20 anos aí, foi antes de montar minha consultoria, 22 anos. E eu lembro que eu vi um prédio, eu era professora de informática na época, e eu lembro que eu não sabia de nada disso que eu tô falando aqui hoje. Eu sentia isso de alguma forma, né, como busca, mas eu não tinha consciência de nada disso que eu tô falando hoje aqui para vocês, porque eu fui estudar tudo isso nos 20 anos que se sucederam a essa experiência de trabalhar nesse lugar. E aí eu vi um prédio meio que em reforma, um prédio grande, numa avenida importante, que é a Jorge Schmenfeng, eu não lembro o nome da avenida, mas era algo parecido com isso. E aí eu perguntei, falei, o que vai ser aqui? E me falaram assim, vai ser uma Microlins. Na época que Microlins era uma empresa gigante, famosésima de cursos de informática, que é uma coisa que hoje deixou de existir, né? Eu falei, eu vou trabalhar aqui. A partir dessa decisão que eu tomei, olha isso, eu tinha acabado de mudar para a cidade, eu não conhecia ninguém, network zero. Comecei a conversar com algumas pessoas, descobri quem era o dono, que dia que a escola abria, fiz um currículo, eu era professora de web design. Aí eu fiz um currículo num CD, olha que coisa brega, hoje isso é muito brega, mas na época foi muito foda. Eu fiz um currículo em flash, então o cara põe o CD no computador, assim, né, que tinha lugar para CD, gente, no computador, tá? Para quem tá perdido, tinha. Aí o negócio já abria sozinho, assim, um mundo, aí aparecia uma nave espacial que ia subindo e fazia tchum, 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 abria uma iluminação, assim, nessa iluminação tinha as bolinhas, tipo um site animado, onde ele podia ver o meu histórico, que não era grande coisa, não era uma bosta, eu tinha dado umas aulas particulares de informática até então. Os lugares que eu tinha trabalhado, nenhum. Eu tinha um registro de assistente de arte no Jornal de Bauru, na época, tipo umas coisas nada a ver. Só que aquilo impressionou tanto, acho que a minha boa vontade de mostrar que eu era foda, apesar de não ter nenhuma experiência em ser foda em nenhum lugar, fez ele falar pra mim assim, juro pra vocês, o dono da escola que eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar, ele virou pra mim e falou assim, minha querida, vamos fazer uma coisa, sai daí, eu tava sentada na cadeira em frente, a cadeira do diretor da escola, que era ele falou assim, senta aqui na minha cadeira que eu quero ver se você tem cara de chefe. Eu falei, tá bom. Aí eu sentei e falei assim, então o senhor tá aqui pra fazer um curso, o curso vai mudar a sua vida. Eu vendi um curso pra ele que eu nem sabia do que ia ter curso lá. E ele falou, tá bom, você vai ser diretora da minha escola.
Então a clareza do que eu queria, olha que loucura, até hoje eu penso, me arrepia quando eu conto, assim, seu Luiz Antunes, tem declaração de amor para ele na dedicatória do meu primeiro livro, do 880, pode olhar aí que eu sei que você tem o livro aí, Kiko também. Então olha lá, tá lá, seu Luiz Antunes, eu ainda agradeci assim, obrigado por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Só que para ele acreditar eu tive que mostrar uma energia. E essa energia, eu não tô falando de energia zen, nada disso, tô falando de energia real, que eu tô botando aqui nas palavras que eu falo, né, que vocês estão me ouvindo aí do outro lado, estão sentindo uma energia indo, né, emanando do meu ser humano aqui, que tá aqui falando desse lado. E eu falei assim, a minha energia mostrou para ele que eu ia botar aquela escola dele para quebrar. E assim foi. E assim eu fiz. Então a gente só consegue procurar essas energias parecidas e viver uma vida foda de verdade quando a gente vai gerando essa clareza. O que eu quero? Tá bom, então eu vou rodear isso aqui. Sabe, eu vou rodear. Eu quero lançar um livro por essa editora. Começa a pentelhar a editora. Vai lá, se planta na frente, vai tomar um sorvete na frente da editora. Aí você fala, tomar um sorvete na frente da editora que eu quero lançar meu livro, vai me ajudar? Vai, porque vai ajudar você a construir essa energia e a encontrar essas oportunidades. E a gente só faz isso quando tem clareza de quem você é, do que você quer e da vida que você quer viver e que você considera boa pra você, não o que o mundo tá mostrando aí numa timeline de rede social. Perfeito, Branca. Já construí aqui até quem eu sou, onde eu quero chegar, o que é minha felicidade, construí tudo. Que aula! Olha, uma aula gratuita com Branca Barão é para poucos, hein? Só para você que tá nos ouvindo aí e para nós três aqui. Branca, como tudo que é bom passa muito rápido, né? Vamos chegando ao final desse episódio também. Então eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, deixar suas redes, contatos, falar do seu novo livro que está lançando agora, né? Por favor. Gente, olha só, se você quiser continuar batendo papo comigo, eu tô bastante ativa no Instagram, que é @brancabarão. Não é Brandão, tá, gente? É Barão. Branca Barão. No YouTube tem algumas coisas lá, também Branca Barão. E eu sempre tô prometendo que eu vou fazer mais coisa e fico, semana que vem eu vou gravar um vídeo. E essa semana que vem ela tá sempre a uma semana de distância. Olha que curioso, né? A segunda-feira da dieta que a gente quer fazer, ela tá sempre na próxima segunda-feira. Ela nunca é a segunda-feira anterior, né? Eu tô assim, sabe? Como você tá com a dieta, mas eu tô assim no YouTube. Mas vamos ver, uma hora eu desencalacro esse negócio. Tô lançando neste momento, então se você for na bio do meu Instagram, você vai achar lá o link. O livro A Mulher que Vivia de Propósito. É um livro para homens e mulheres, mas onde eu falo de mim, né? Como mulher descobrindo o poder que tem saber o propósito na vida. E esse livro, ele te conduz, o que é muito legal, ele te conduz a uma jornada da busca do propósito do início ao fim, nessas tomadas de consciência do que você quer, que valores estão por trás daquilo que você quer, porque aquilo que a gente quer esconde quais são os valores principais para a nossa vida, que a gente precisa priorizá-los como tal, e a descoberta do tal do propósito de uma forma simples e principalmente prática, para que você possa usar na sua vida, né? Foi um prazer, meninos, bater esse papo com vocês. Acho que se vocês não falassem da hora, eu ia falar aqui por um workshop de 4 horas fácil, né? Até porque é isso que eu faço, é isso que eu sou. Eu falo que eu sou um workshop de 8 horas, né? Se permitir que eu abra a boca, são 8 horas de treinamento. Então, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Vocês são ouvintes deliciosos. Eu falei mais que a média, mentira. Eu falei na média mesmo. Mas vocês são ouvintes deliciosos, atentos, foi muito gostoso. Eu espero que quem esteja ouvindo esteja sendo útil e se apaixone um pouquinho mais por si e pela vida que você está vivendo e que principalmente você pode viver a partir dessas pequenas tomadas de consciência. E obrigada, gente. A gente que agradece a sua participação, mas essa aula... Branca, mais uma vez, então, muito obrigado. Tinha um monte de pergunta aqui pra gente fazer, mas infelizmente o tempo não deu. Mas faremos outros episódios, né? Desculpa aí, viu, gente? Imagina, foi um prazer. E a vocês que estão nos ouvindo, eu os convido a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights, no Instagram e no Facebook, e o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima.